Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui. E hoje eu estou sozinha. Sozinha não, com Deus e toda a espiritualidade que nos ampara. Pois hoje, quem tinha compromisso era Otávio. Isso pode acontecer várias vezes, pois nós não podemos prever os compromissos que vão surgindo. E a gente tem que continuar trabalhando, fazendo o nosso trabalho. O que não podemos é deixar de gravar esses vídeos educativos de tanta importância para todos, inclusive para nós, porque eu aprendo daqui e você daí. E hoje o assunto que me traz é um assunto bem pesado. Um processo de ovoidização na visão espírita. O que acontece? Ovoidização, ovoide, um espírito que pode se transformar num ovoide. Por que isso acontece? E nós vamos colocar aqui para vocês. Na visão espírita, o processo de ovoidização é quando a estrutura perispiritual ou psicossoma se desfigura, adquire forma de ovo. Pasmem vocês. Isso pode acontecer com o espírito, tá? Com dimensões semelhantes a de um crânio infantil, tá? Por isso que a gente fala em forma de ovo. Nosso cérebro, como o cérebro de uma criança, é considerado um dos maiores sofrimentos do espírito após a morte. Como assim, Mirtz? Quando ocorre, é considerado um dos maiores sofrimentos do espírito. Então, o que é um espírito ovoide? Só para a gente começar a entender. Nada mais é do que a transformação do perispírito que acontece através dos sentimentos, dos pensamentos e comportamentos negativos, sendo esse moldado pelo corpo mental que se adapta de acordo com a situação vivida pelo perispírito. Entende-se por ovoide a atrofia ou retração do corpo espiritual provocado pelo pensamento fixo, depressivo, circuito fechado no qual o espírito desencarnado abstrai-se de tudo mais para deter-se exclusivamente a um desejo ou a uma ideia de natureza inferiorizante. Olha lá, gente. Conhecida também como a segunda morte. Nós sabemos que tem a morte do corpo, né, quando nós desencarnamos, mas tem também a chamada segunda morte. A segunda morte é a morte do corpo espiritual, ou psicossoma, ou perispírito. Mas como isso acontece? Nós vamos colocar aqui para vocês. Embora nosso espírito seja eterno, o corpo espiritual pode sofrer muitas alterações durante o processo evolutivo. Então, eu tenho uma roupagem, né, quando eu reencarno, uma forma física. Então, quando eu desencarnar, as pessoas que me conhecem vão viver como eu sou aqui, hoje. Por quê? Porque existe o perispírito que reveste, que é a vestimenta do espírito, que mantém a forma e a imagem que eu tinha aqui. Como mulher, ou como homem, como qualquer um, ou como criança, ele vai ser visto como ele era aqui na matéria. Porque graças a esse corpo perispiritual que tem a mesma forma e aparência que nós. Conhecido como corpo fluídico, perispírito, psicossoma, esse corpo espiritual é uma espécie de invólucro semimaterial que liga o espírito ao corpo, cuja formação está relacionada com o grau de adiantamento moral do indivíduo. Onde está escrito isso? Em A Gênese, capítulo 14, 9, Allan Kardec. Quanto mais o espírito se purifica, mais eterioriza e se torna a essência do seu perispírito. Além da influência desse processo evolutivo, a constituição do psicossoma também é afetada pelas características do mundo habitado. Allan Kardec, questão 257.
Este processo de ovoidização acontece também para aqueles espíritos que restringem o processo de evolução vivendo muito tempo nessas chamadas zonas de sofrimento. Aquele espírito que não quer reencarnar, não quer reencarnar, não quer reencarnar e fica no mundo espiritual por muito tempo, ele vai acabando perdendo essa aparência material, física que a gente se apresenta como espírito do lado de lá, como eu sou vista, só para vocês entenderem. Alimentando-se das vibrações que lhes são afins, o sentimento que percorre a sua mente permanece num circuito fechado. Então, gente, a nossa mente, ela fica assim, trabalhando. Quando nós estamos na Terra e nós pensamos demais ou forçamos demais, nós podemos enlouquecer ou chegar à loucura? Sim. Só que aqui ainda estamos vivos, como perdemos, ou vamos para tratamento, ou perdemos o corpo material, vamos para o plano espiritual e somos tratados. Mas do lado de lá, o que acontece? Eu já perdi o meu corpo material. Se eu continuar nessa mesma frequência negativa, de ideia repetitiva, o tempo todo, é como se eu me enlouquecesse. E eu acabo desfigurando e perdendo essa forma física que nós temos de aparência de ser humano do lado de lá. Eu acho que eu consegui fazer entender. Esse processo de ovoidização também acontece com aqueles espíritos que restringem o processo de reencarnação. Que nem eu falei para vocês, vivendo lá nessas zonas de sofrimento, permanecendo no circuito fechado, com uma ideia contínua. Ele fica sempre com a mesma ideia, chamada de monodeísmo, quer dizer, uma única ideia fixa. Ele fica fixo naquela ideia. Vamos adiante para entender um pouquinho mais. É um processo incurável, no plano espiritual, somente sendo revertido por reencarnação expiatória. Quer dizer, tem tratamento isso no plano espiritual? Pode até ter tratamento, mas não tem cura. Como é que a gente vai fazer a cura? A gente vai explicar agora. Além daqueles que cometem autossuicídio, que são esses que destroem também o seu perispírito, inúmeros espíritos após a desencarnação, infelizes e revoltados pelas experiências vivenciadas na Terra, ao desenvolver uma fixação mental, apenas a ideia de vingança, de paixão doentia, podem iniciar um processo de ovoidização. Prestaram atenção naquilo que foi dito? Ideia fixa se torna uma obsessão, e a obsessão é uma destruição. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, cita que esses espíritos envolvem sutilmente aqueles que lhe fazem objeto a calculada atenção ou auto-hipnotizados por imagens de afetividade e esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam de deplorável fixação monodeísta. Então, o que acontece? Semelhante atrai semelhante, eu tenho uma ideia fixa de ódio, de vingança, eu vou acabar unir várias mentes com o mesmo propósito e com a mesma ideia fixa. Vamos entender. Provocando enormes transformações na morfologia do veículo espiritual no perispírito, assemelhando-se a um ovo, ao ovoide. Então, para vocês entenderem, a gente fica só com aquele campo mental. Sabe o nosso cérebro? Se olhar a nossa cabeça, o nosso cérebro é como uma cabeça de uma criança infantil, arredondada, é como um cérebro. Porque é o campo mental, é o único corpo que não é destruído, gente. O corpo perispiritual é, mas o corpo mental não, que é chamado corpo mental. Esse corpo mental, ele mantém essa forma, ele pode até estar enlouquecido nesse caso que eu estou dizendo, né? Que ele tem essa ideia fixa, né? Que é o monodeísmo. O que acontece? Ele se torna um ovoide, ele perde essa forma. Vamos continuar. Falei do autossuicídio, da ideia doentia, de paixão doentia, de vingança, de ódio, esse tipo de processo de pensamento. André Luiz, que eu falei para vocês, ele diz que esses espíritos, esses ovoides, né, esses irmãozinhos que chegam nesse estágio, o que acontece? Por eles próprios acabarem deplorável fixação monodeísta, provocando enorme transformação no veículo espiritual, semelhando a um ovo, como eu expliquei para vocês. É uma situação diferente dos espíritos missionários que galgaram planos mais altos, razão de elevados títulos de vida superior e perderam o veículo perispiritual. Bom, a gente sabe que o espírito, quando é muito evoluído,
ele vai perdendo essa forma humana, mas ele se torna uma forma fluida, leve. Não esse ovoide que se destruiu por sentimentos ruins, alimentando a sua mente de pensamentos de negatividade, uma energia absurda, ruim. Entendemos que essa vestimenta fluídica que passa na verdade, torna-se mais tênue, mais suave. Existem mundos habitados por espíritos puros que não necessitam mais do corpo material. Imaginem um corpo fluídico, o espírito não tem mais a matéria. Quando ele desencarna, que ele vive 500, 600 anos, esses espíritos mais evoluídos, eles só dissipam na atmosfera. Não precisa enterro, não tem matéria. São corpos fluídicos, não tem mais a vestimenta, o corpo material. E vivem apenas envolvido pelo perispírito. Esse invólucro da tal forma etéreo que para nós é como se não existisse. Livro dos Espíritos, questão 186, Kardec. Além do psicossoma, temos o corpo mental, aquele que eu falei para vocês, que mantém a nossa individualidade e permite ascensão ao espírito na erraticidade e nos planos especiais mais elevados. Conforme relatado por André Luiz no livro Nosso Lar, capítulo 36, Jesus, Espírito puro, que coordenou a formação do nosso planeta, 4,5 milhões de anos, conseguiu encarnar na Terra. Ele, nosso irmão mestre, governador espiritual do nosso orbe terreno, muito embora toda a elevação que atingiu, necessitou do perispírito matriz do corpo físico para a encarnação, que teve uma gestação similar à nossa. Após sua crucificação, o seu perispírito, visto materializado por vários dos seus seguidores, utilizando os recursos mediúnicos dos próprios apóstolos, porque os seus apóstolos eram médiuns. Nós sabemos que os apóstolos de Jesus foram escolhidos a dedo. Jesus, quando veio para a Terra, ele precisava desse suporte. Ele escolheu a dedo esses espíritos com esses dons mediúnicos. Então, foi como Jesus também conseguiu ser visto no plano espiritual, materializado devido à mediunidade dos seus apóstolos. Como se tornam assim um ovoide, gente? Esse processo que é tão dolorido. Sabemos serem espíritos humanos que, pela manutenção de uma ideia fixa doentia, o tal do monodeísmo, acabaram estabelecendo uma vibração tão baixa, de tão baixa frequência, que o comprimento da onda longo, que com o passar dos anos produz uma deformação progressiva do seu corpo espiritual. Ele vai destruindo com essas ideias toda a formação do seu corpo perispiritual. Que tipo de ideia fixa doentia modifica um corpo astral, gente? Ódio, vingança, culpa, entre outros, deformam o perispírito. Trata-se do monodoísmo auto-hipnotizante, que nem uma auto-hipnose. Ele vibra de forma contínua, constante, de maneira desequilibrada, gerando uma energia que gira sempre de maneira igual, repetida pelos mesmos pensamentos desequilibrados, e ao vibrar repetidamente a mesma frequência em desequilíbrio com a lei cósmica universal, gera um circuito arredondado, porque a ideia vai e ele vai formando aquele circuito arredondado. E vai se formando e se tornando num ovoide. Parece um cérebro de uma criança. Trata-se de um monodeísmo auto-hipnotizante que vibra de forma contínua com os mesmos pensamentos desequilibrados, como eu falei. As deformidades do perispírito, gente. As deformidades podem estar intimamente ligadas a essa lei, representando os desafios do espírito, que ele tem que enfrentar para corrigir as suas falhas passadas e progredir a sua jornada espiritual. De acordo com a doutrina espírita, as deformidades do perispírito podem ser entendidas como reflexo das experiências passadas do espírito. Eles podem ser resultados de ações negativas, erros desequilibrados em vidas anteriores. Essas deformidades não se limitam apenas ao aspecto físico, mas também podem manifestar-se como distúrbios emocionais, mentais e espirituais. Então, prestem atenção. O perispírito, sendo um molde do corpo físico, como eu expliquei para vocês, reflete as condições do espírito e suas necessidades evolutivas. Assim, o corpo doente
pode ser entendido como um sinal de uma mente enferma, onde as enfermidades físicas frequentemente têm suas raízes em desarmonia nas profundezas, né, que podem retornar às experiências passadas do espírito. Reencarnação. Gente, como é que a gente consegue a cura? Porque essa cura não é conseguida no plano espiritual. Para um ovoide se recuperar esse seu corpo físico, que ele destruiu, perispiritual, ele precisa voltar para a matéria, reconstituir a matéria, reconstituindo assim o seu corpo perispiritual. Então, vamos entender, né? Estruturando o seu corpo físico. O objetivo que o perispírito reencarnante evolua vivenciando os conhecimentos. Para entendermos melhor, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, deixa claro que tudo que concentra no corpo mental, que é a sede do pensamento, esse demanda tudo, tendo a informação sutil, o DILA em recursos dinâmicos extremamente porosos, plástico e amorfo. O único corpo que não sofre lesões ou alterações. Foi aquilo que eu falei. O corpo perispiritual pode ser destruído, mas o corpo mental, esse não. Ele já foi feito de uma forma para não ser destruído, que é para a gente poder ainda ter a capacidade de se renovar e se melhorar, continuar de onde nós paramos, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a misericórdia divina atua sobre esses irmãos que não alcançaram ainda esse processo. O espírito começa nesse processo, tá? De perda do perispírito, né? Do seu perispírito na destruição. Muitas vezes, irmãos bondosos, a corrente socorrista, né? A misericórdia divina corre, pega esse irmãozinho, traz logo para reencarnar antes que ele acabe de perder esse perispírito, ele vai acabar se destruindo e o trabalho vai ser muito grande, o sofrimento vai ser muito grande. Vamos trazê-lo para a reencarnação, as chamadas reencarnações compulsórias, gente. Aquele que vem sem como vontade de reencarnar, não é por vontade própria. Eu preciso me reencarnar porque eu preciso evoluir. Não, esse está lá todo perdido e pela misericórdia divina ele é retirado daquela situação e é trazido à reencarnação compulsória. Misericórdia divina. Onde vemos, na maioria das vezes, esses seres deformados, como aberração de olhos humanos, os pais, seres de condições, geralmente têm débito com esses verdadeiros, servindo-lhes de lar de apoio e reajuste para as consciências, aprendendo o verdadeiro sentimento do amor. Então, o que acontece? Geralmente ele vem na família onde as pessoas têm débito com esse espírito, de alguma forma. Então ele se presta a esse trabalho porque ele também é o devedor. Ele tem que ajudar esse irmãozinho que ele prejudicou de alguma forma. Tendo sempre o auxílio dos bons espíritos, instituindo esses irmãos para vencerem a tarefa que fora deixada para trás e que agora pedem a reconciliação entre os envolvidos. Então, gente, a gente já ouviu falar que tem casas, né, que nem Casa André Luiz, algumas casas que tem por aí, onde tem criaturas totalmente deformadas, que a família, quando nasce, se assusta, porque são seres assim que eles falam monstruoso, né, irmãozinhos, que chegaram nesse processo. Então, eles vêm as primeiras vezes, muitas vezes, deformados. Então, vamos entender. E os pais geralmente abandonam, a família abandona. Fica desesperada, não sabe como cuidar e abandona, gente. Nós sabemos disso, alguém conhece. Ovoide nada mais é do que a transformação do perispírito através dos sentimentos, pensamentos, comportamentos negativos, sendo esse moldado pelo corpo mental, que se adapta de acordo com a situação vivida pelo perispírito. Gente, a nossa mente, ela é criadora. Ela cria aquilo que nós desejamos. Se nós soubesse a potência que tem o nosso pensamento, a gente só daria frutos bons, só vibraria na frequência de luz e de amor para que a gente colhesse tudo que é bom e não para a autodestruição, gente. Porque essa mente é tão potente a ponto de destruir um corpo espiritual. Imagina, gente, se a gente usasse esse poder da mente para o bem, para o amor, vibrando no amor. Os obsessores desencarnados utilizam desses ovoides para intensificar o cerco de suas vítimas. Então eu tenho um obsessor do lado de lá. Ele pega um irmãozinho desse que está nessa condição, 1, 2, 3,
Tem um livro que eu li, onde a moça que estava na cama já há algum tempo, ela tinha 3 ovoides ligados no seu campo mental. Esses irmãozinhos, ele quer de sua destruição, ele traz esses ovoides e implanta no seu corpo mental para destruir você, porque a energia desses espíritos é de loucura, gente. Para vocês terem uma ideia, é loucura. É uma vibração aterrorizante, ruim, emanando com sanguinolenta, agarrada à sua vítima, sugando o sangue do servo de alimento, no ponto energético dos chakras do nosso corpo físico, como o chakra genésico, o chakra coronariano, o chakra esplênico, alimentando-se das energias humanas para sentir o gosto, o cheiro, o sabor material e os prazeres mundanos deixados pela morte do corpo físico. Com esse assédio, a estrutura espiritual do ser vai ficando enfraquecida, ele vai perdendo energia porque ele está sendo sugado por esses ovoides que foram implantados por um obsessor no seu campo mental. A misericórdia divina. Instala-se então um chamado parasitismo espiritual através do qual o obsediado passa a viver um clima criado pelos obsessores e agravando pelas ondas mentais altamente perturbadoras dos ovoides. Essa é uma subjugação gravíssima que pode lesar o cérebro e outros órgãos que estejam sendo visados. Mesmo depois da retirada desses ovoides do corpo astral, pela equipe socorrista, danos podem ser causados às tecelagens sutis do corpo físico, contaminando as células do organismo. Então, mesmo depois de retirado, dependendo do tempo que esses ovoides ficaram implantados, né, porque a misericórdia divina traz os irmãozinhos para fazerem essa liberação desse irmãozinho que está sendo escravizado, né, por um obsessor em relação ao uso desses ovoides, mesmo quando retirado, às vezes ainda fica uma sequela, porque a destruição é muito grande, leva-se um bom tempo para se recuperar. Apenas através da reencarnação, de tratamentos espirituais como o passe magnético, é que os ovoides poderão plasmar outra vez o perispírito, juntando-se com nova forma carnal, mas trazendo consigo as marcas de deformidades e lesões provocadas pelos excessos. Então, quando a gente vê aqueles irmãozinhos totalmente deformados, desfigurado, você já sabe que foi um espírito que destruiu o seu perispírito. E ele está voltando na matéria e ainda traz essas deformidades que, conforme as reencarnações, ele vai melhorando essa aparência novamente, porque ele a destruiu anteriormente. Explicar o espiritual, o plano espiritual. Gente, o tratamento para esse ovoide, ele começa no plano espiritual, não existe a cura, lá começa o tratamento. Esses ovoides, eles são trazidos aos centros espíritas, quando tem os médiuns em grandes vibrações, para que eles possam ser tratados com energia no campo magnético, para que eles possam ser recuperados no plano espiritual, para depois ser preparado para a reencarnação. E esse tratamento inicia-se lá no plano espiritual. Como que eles fazem? Eles pegam uma mãezinha desencarnada, e depois que limpou num centro espírita com essa energia, com passe magnético e tudo mais, tira essa vibração muito pesada desse irmãozinho, coloca-se numa mãezinha, no útero de uma mãezinha desencarnada, ele precisa do ventre de uma mãe para formação e se adaptar, ele fica dentro desse útero para se adaptar novamente para poder reencarnar, sentindo o amor, o calor, né, de um corpo físico, de um útero, já se assimilando e aprendendo para poder voltar. Essa é uma oportunidade. Cria-se um elo de fluidos onde o amor emanado pela onda mental da mãe regenerada as células do espírito doente. Aí tem, depois que passou por esse processo lá no plano espiritual, ele vem para uma gravidez aqui. Sabe aquelas gravidez que o povo fala assim, a gravidez psicológica? Chama-se gravidez fluídica. Então a mãe sente a barriga aquecer, a criança mexer, ela sente tudo que uma gestante sente, mas
o médico, a gravidez psicológica. E essa gravidez psicológica que nós chamamos, que a gente sabe que é um tratamento para esses irmãozinhos, que é uma grande caridade, certo? A forma com que eles estão trazidos para reconstituir, né, o perispírito lesado. Então ele vem algumas vezes assim. Então primeiro no plano espiritual, numa mãe lá, desencarnada, depois numa gravidez psicológica, a gente fala psicológica porque não existe a matéria, mas existe o espírito que foi implantado naquele colo, por isso que a mãe sente a barriga crescer, a criança mexer, ela sente, para que esse espírito vá se acostumando com o amor, com o calor, com o carinho. Olha a misericórdia divina que ponto chega, para que ele possa se recuperar, né? Há alguns casos nos quais, dentro de um só ovo, há vários outros ovoides. Muitas vezes são falanges inteiras de espíritos afins que criaram uma simbiose tamanha, entrelaçando seus corpos espirituais uns aos outros pela onda mental criada e compartilhada pelos mesmos hábitos, sentimentos e pensamentos. E em muitas ocasiões demoram-se de séculos e séculos para libertar. Gente, você sabe que é levar séculos para poder se dissolver? Então, eles vão se acumulando, se juntando pelo mesmo propósito, pela mesma ideia. Por isso que fala semelhante atrai semelhante. Eles são atraídos pelos afins, pelos mesmos sentimentos ruins de pensamento, de hábitos, de vingança, né? De ódio. São esses laços que os estreitam. Então, eles se juntam. Olha o perigo. Alguns casos de gêmeos chifógrafos, que são os siameses. Sabe aquelas crianças que nascem grudadas? Agora vocês vão entender por quê. Esse processo de ovoidização, pela simbiose gerada e cumplicidade dos atos insanos ao reencarnar-se, ligam-se na esfera perispiritual materna e posteriormente o fluido vital do óvulo, ocorrendo a fecundação da célula germinativa. O que acontece, gente? Eles estão tão ligados que eles não conseguem se separar, eles desenvolvem junto. Por isso que as crianças, às vezes você fala, a criança é grudada, é um corpo com duas cabeças, é o que acontece. Vocês conseguem entender agora? Eu acho que eu fui clara, hein? Eu busquei aqui, lá na literatura espírita, tudo que eu podia trazer para que vocês entendessem, né? Sobre essa influência perispiritual, diferença, essas células tende a se bipartir, ou seja, quando o ovo inicia a multiplicação, há uma separação das duas células que desenvolverão dos organismos filhos em corpos grudados, para darem valor à própria individualidade e a libertar-se da auto-hipnose. Jesus, o Mestre incondicional, de todas as horas, sempre nos lembrou que o melhor remédio para nos livrarmos da obsessão é a oração que nos liga ao Supremo. Orai e vigiai na conduta reta, ajudando os nossos irmãos sofredores através da caridade cristã. Vigiai, orai e vigiai são as ferramentas necessárias que nos darão o sustento e o equilíbrio para caminharmos, lembrando sempre que o passado ingrato nos serve de alerta para o futuro, sem quedas. O lar doméstico é uma reflexão. É como um escultor solidário. É o palco da reconciliação, aperfeiçoando o treino para exercitar em nós o amor. Através da dor, da renúncia, do esforço, é no lar que se criam anticorpos contra o orgulho, o egocentrismo das nossas almas pequenas, desgastando as energias deletérias na transformação do amor fraternal. A família é principalmente o amor dos pais. São a bênção de luz sobre esse sofrido que ainda vive no estado da ignorância espiritual. São o remédio e a oportunidade de tentarmos nos melhorar para futuras reencarnações. Mesmo nos transtornos que passamos, na expiação dos séculos da angústia, almas doentes tornam-se almas sadias, almas algemadas tornam-se almas afins, almas escravizadas pelo mal tornam-se almas rumo à luz.
E a oração também é um bálsamo de alívio para esses irmãos que necessitam da compaixão e da compreensão sem julgamento para dores morais e física. Pessoal, eu acho que eu consegui concluir. Então, o que acontece passo a passo? Primeiro, só explicando para vocês, primeiro no corpo espiritual da mãe desencarnada, depois uma gravidez psicológica, depois vem as gravidez de aborto espontâneo com poucos meses, isso vai indo até com 2 meses, 3 meses, até chegar ao 9º mês. Aí quando tá tudo certo na gravidez, a criança vem, quando a criança nasce, natimorto. Então, não reclamem, entendam. Esse espírito precisava desse tempo para reconstituir o seu corpo material e perispiritual. Então, aí ele vai ter condição, depois de passar por todo esse processo, voltar num corpo e ter a oportunidade da reencarnação para poder, aqui, continuar a sua jornada espiritual em direção à evolução espiritual. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Eu estarei em São Paulo na próxima semana. Eu disse que eu estou com uma pessoa doente na família. Estou viajando direto. Por isso tenho falhado alguns vídeos e o Otávio socorre, quando ele precisa eu socorro, mas a gente não vai deixar de gravar. Ou eu ou ele a gente estará fazendo, e quando puder os dois juntos, até que tudo isso passe. E vai haver uma cirurgia, eu estou viajando novamente, e assim eu vou quanto precisar e a família a gente dá assistência. Então, que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, se assim Deus permitir, o Otávio estará com vocês, porque eu estarei num hospital. Fiquem com Deus.